Galerinha, resolução aqui das 15 questões do simulado URGS. A ideia é que vocês estejam assistindo esse vídeo depois de terem resolvido o seu simulado e enviado o gabarito, conferido qual será ou qual foi, então, o número de acertos que vocês fizeram e, posteriormente, agora aqui, a explicação de todas as questões de forma objetiva, né, de forma direta, sem muita leitura da questão, e sim a contextualização do que se trata e as devidas explicações e considerações, tá? Então vamos começar aqui sem perda de tempo, a questão número 1, direta, objetiva, propriedades da tabela periódica, em que ele te dava 3 afirmações e gostaria que vocês dissessem qual é esse elemento entre aqueles 5 das alternativas. Então, o primeiro diz, ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Beleza, vou lá procurar onde está o oxigênio e lembrar que ele está na esquerda do oxigênio, pois ele é menos eletronegativo. Ele possui um raio atômico menor que o berílio. Então, lembrar que o raio atômico cresce para a esquerda. Então, ele tem que estar lá mais para a direita, mais próximo do oxigênio, mas à esquerda do oxigênio. E ele possui eletroafinidade maior, do que o boro. Eletroafinidade, afinidade por elétrons cresce para a direita. Então, se o boro está lá no grupo 13, ele tem que ficar no 14 ou no 15, porque o 16 é o oxigênio. Então, só pode ser o carbono dentro dessas possibilidades. Se vocês têm dúvida disso, eu vou lá na tabela, lá no final do simulado, e lá vai ter a explicação aqui via a tabela propriamente dito, né? Ah, eu apaguei aqui, tá? Tinha a tabela, eu deletei, tá bom? Então, é isso. Basicamente, olhar aqui o oxigênio, aí o boro, ele fica entre os dois, vai ser o carbono. Essa é a questão 1. Questão 2, química orgânica, e varia bastante aqui nas afirmações, né? Foi uma questão da URGS 2018. Eu tenho essa molécula e ele diz na afirmação 1, apresenta boa solubilidade em água e em soluções alcalinas. Isso é verdade, porque quanto mais OH, quanto mais ácido carboxílico eu tenho nessa molécula, mais polar ela é, logo ela é mais solúvel em água. E, consequentemente, se ela tem ácido carboxílico, ela vai reagir com uma base, uma solução alcalina. Na afirmação 2, ele afirma, possui apenas um carbono quiral em sua estrutura química. Na hora de conferir se temos carbonos quirais, deixa eu botar aqui a minha canetinha, carbono quiral temos esse cara aqui quando a gente pensa de forma rápida, mas ele não é quiral, porque esse lado da molécula é exatamente igual a esse lado da molécula. Então, o R1 é igual ao R4. Lembrando que nos quirais, os carbonos ou os ligantes, eles precisam ser diferentes. Então, é falsa, não tem um carbono quiral. Na afirmação 13, ele diz, é um ácido graxo tricarboxílico. Aí tu pensa, ah, beleza, tem 3 ácidos carboxílicos. Eu consigo ver, Rafael, tá ali, 3 ácidos carboxílicos. Esse é um ácido carboxílico, esse é um ácido carboxílico e esse é um ácido carboxílico. Maravilha, então há um indício ou um indicativo que ela fosse verdade. Ela é falsa. Por qual motivo ela é falsa? Temos 3 ácidos carboxílicos, mas não é uma cadeia graxa. O que é uma cadeia graxa? Aquela que apresenta mais do que 11 carbonos em sua estrutura e sequenciados. Essa cadeia é bem menor do que isso. Então, a gente não pode considerá-la como uma cadeia de ácido graxo, certo? Então, pegadinha aqui, nível bem elevado, questão bem técnica e 3 assuntos diferentes nas afirmações, o que é o tradicional atualmente. Afirmação 1, propriedades orgânicas. Afirmação 2, isomeria. Afirmação 3, propriedades orgânicas mais direcionado às funções orgânicas, ácido graxo, ácido carboxílico. Na questão 3, saúde, né? Ah, veio um espirro forte aqui. Ele diz, associa ali as lacunas em relação à leitura da molécula. Então, lá, o cis 1,2 de cloroeteno é uma molécula pá, aí tu tem que desenhar ela. Ele não sabe que molécula é essa, então vamos desenhar aqui. Ó, começo de trás para frente. Et é 2 carbonos, en tem ligação dupla. E que no carbono 1 tem um cloro e no carbono 2 tem um cloro.
só que ele diz que ela é cis, então eu ponho cloro ou os dois para cima ou os dois para baixo. Maravilha, essa é a molécula. E aí ele afirma, ela é polar ou apolar? Resposta, polar. Por que que ela é polar? Porque quando eu passo um plano no meio da ligação dupla, no meio da cadeia, eu divido ela em duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Se os elementos eletronegativos, como os cloros, estão para o mesmo lado da molécula, isso indica que ela é polar. Tá? Então, aqui é polar. E aí ele continua. E o seu isômero trans será ou apresenta um ponto de ebulição maior ou menor por ser uma molécula. Bom, se é trans, é apolar. Então, eu já sei que é o contrário, porque eles vão se anular, os polos opostos. E nesse caso, se é apolar, ele vai ter um ponto de ebulição menor, porque é mais fácil disso acontecer. Quando é polar, sempre a temperatura de ebulição é maior do que o apolar, considerando tamanhos iguais de molécula. Tá? Então, aqui, de novo, isomeria bem específica e direta. Né? O indivíduo, o estudante, sabe ou não sabe. Então, a prova da URGS tem as vantagens e tem amantes da prova da URGS e outros que detestam a prova da URGS. Né? Então, vamos lá. Questão 4. URGS em relação à geometria molecular. E aí tu tinha que relacionar colunas, né? Então, onde entra cada coisa? Eu orientaria todos vocês a começarem procurando a molécula tetraédrica. Por quê? Porque o tetraédrico, os ácidos com grandes quantidades de oxigênio tendem a ser tetraédricos além do CH4, ou compostos com carbono. Como nessa aqui não tem compostos de carbono, nessas 5 opções, o ácido é o tetraédrico e todo ácido é polar. Então, isso é importante lembrar. Todo ácido é polar e ácido com muitos oxigênios, como o sulfúrico, o fosfórico, eles são dois muito recorrentes na prova da URGS. Eu, começando pelo tetraédrico, eu já risco a A, já risco a B, já risco a C. E aí sobram as outras duas. Qual seria o caminho agora? Pensar na menor molécula, o oxigênio. Oxigênio, 2 átomos, ele é linear. Então, ele viria aqui. Mas o cuidado é, será que ela é polar ou apolar? Então, a resposta é átomos iguais não terá polo. Molécula com 2 átomos, sempre linear. Se vocês soubessem apenas essas duas, tu já finalizaria a questão, letra D, e acabou. Mas vamos retomar todos. Angular. Angular pode ser o 1 ou pode ser o 4. Todos são angulares, ou os dois são angulares. E o que define se é polar ou não, bom, aí a gente vê que ambos serão, porque tanto o enxofre sobrará um par de elétrons e vai ser angular, e a água também. Tá? Então, aqui poderia assumir qualquer uma das duas. Então, aqui poderia ser o 1 ou poderia ser o 4, não teria problema. E trigonal plana vai ser o 2, né, pessoal? Porque trigonal plana tem que ter 4 átomos e o único que tem 4 átomos é o SO3. Eu diria que é uma questão fácil, tá? Caso vocês tenham esquecido essa matéria do nosso livro 1, vale a pena retomar pensando na prova da URGS. No Enem a coisa é bem diferente. Questão 5, URGS 2017. Inorgânica. Relacionar colunas em relação às aplicações de algumas substâncias. Para que serve o MgOH2? Ela é uma base, mas é uma base do grupo 2, então é uma base fraca. Então eu posso usá-la como um antiácido. Eu já vou de cara aqui para base, porque base é antiácido se for do grupo 2. E aí eu já começo a arriscar alternativas. Letra B e letra C já não são. Cadê minha caneta? Aqui, ó. B e C estão fora. Aí, consequentemente, refrigerantes. O que eu posso usar em refrigerante, galera? Ácido fosfórico. É um ácido moderado a fraco em que eles usam. Então, a Coca-Cola ou a Pepsi, eu uso ácido fosfórico. Eu comentei isso em aula com vocês. Então, a terceira é 5. Então, eu risco a A e aí a gente já fica na D e na E. Agora, produtos usados de limpeza ou usados em baterias. Bateria é sempre um ácido, e ele tem que ser um ácido forte. Então, vai ser o ácido
que é o número 3, o ácido sulfúrico. Eu deveria saber isso como cultura. A bateria de um carro tem dentro o ácido sulfúrico altamente forte, eu não posso ficar com essa bateria, eu tenho que trocar e substituir e devolvê-la como lei, regra, eu tenho que fazer isso. Então é um ácido sulfúrico. E aí a questão tem a resposta letra E, sendo que usado em produtos de limpeza vem como número 2 aqui, né, pessoal? O número 2, o ácido hipocloroso, certo? Eu uso ele, eu faço depois o hipoclorito de sódio e é o cara que a gente usa para limpeza, tá? Então, questão de novo, conhecimento geral, aplicabilidade ou aplicações das funções inorgânicas. A URGS gosta disso, não é tão difícil, mas é bom retomar esses conceitos. Questão número 6, a gente entra em termoquímica. E quando eu olho direto para essa questão, eu vejo os dados fornecidos e vejo que são de ligações. Sendo ligações, eu tenho que fazer a somagem das ligações antes da seta e depois, e, consequentemente, fazer o cálculo substituindo os valores, e o resultado final é sempre reagente menos produto. Como que eu procedo aqui? Eu conto as ligações antes da seta. Eu tenho uma ligação C dupla C, que é essa aqui, né, turma? Ó, C dupla C. Eu tenho uma ligação C com H, que é essa do CH3 com C. E eu tenho aqui, CH são quantos? É só contar os hidrogênios. São 6 hidrogênios, então são 6 ligações C com H, mais o H2. H ligado no H. Do outro lado, eu tenho a ligação C com C, quantas vezes? Uma, duas. Então, eu tenho duas ligações C com C. Além disso, eu tenho ligação C com H. Quantos eu tenho no total? São 8 agora, né, pessoal? São 8. São 8 hidrogênios aqui. Beleza, depois que eu contei tudo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar para ganhar tempo matemático. Então, se eu tenho aqui uma ligação C com C, eu vou riscar ela com essa aqui e me sobra uma. Se eu tenho 6 ligações C com H, eu vou riscar, vou simplificar e vai sobrar 2. Depois disso, eu não tenho mais como simplificar nada. Eu só opero a matemática. Quanto é que vale C dupla C? 612. E o H com H, 436. Essa soma é o nosso ΔH dos reagentes. Então, vai dar 1048. Do outro lado, eu também tenho que fazer isso. Uma vez C simples C, 348. E depois C com H, 412 vezes 2, isso dá 824, somado com 348, isso vai ser o nosso ΔH dos produtos. Vai dar 1172. E depois disso, o nosso ΔH da reação é simplesmente pegar os produtos, 1172, isso? Não, Rafael, ao contrário, Rafael. Pegadinha, Rafael. Reagente menos produto. 1048 menos 1172, e isso vai dar menos 124. É uma questão tradicional? Sim. No ano de 2023, no janeiro de 2023, caiu esse tipo de questão, energia de ligação em termoquímica, tá? Então, uma questão técnica de operação matemática e algumas situações aqui para resolvê-la mais rápida. Simplifica, corta antes, conta todas as ligações. Atenção, é sempre bom retomar, e a gente viu isso há pouco tempo e tem que puxar as orelhas, a gente tem que garantir essa questão. Questão 7, a gente tem estequiometria. Olha só, temos uma reação, está balanceada e eu tenho as informações fornecidas aqui embaixo. Então, ele vai lá. Na reação, o gás oxigênio pode ser formado facilmente, piriri, pororó. Supondo que nessa determinação, 2,38 gramas de uma amostra de tinta libere 0,14 gramas de oxigênio. Pode-se concluir que o percentual de TiO2 na amostra é de aproximadamente... Tananã. Então, quer dizer que eu tenho que saber o TiO2, tá? Então, eu vou escrever ele que estava lá na reação. E o dado fornecido é de oxigênio. Beleza, 3 oxigênios.
Então, qual é o dado fornecido? Linha 2, 0,14 gramas aqui. O que eu quero? Quanto tem de TiO2? X gramas aqui. O que eu tenho em cima, então? Massa embaixo, massa em cima. 3 vezes 32 gramas. Massa embaixo, massa em cima. E ele deu a massa aqui, né, pessoal? Ó, titânio é 48, oxigênio é 16. E aí isso dá 50, 64. Então vai dar 64 vezes 3. Olha só, vezes 3. Consequentemente, o que eu tenho que cuidar agora? Eu tenho que fazer o cálculo do x. E lembrem que, geralmente, os vestibulares fornecem números inteiros. Esse 3 eu cancelo com esse 3, 32 é a metade de 64. Então, 64 é o dobro de 32. Então, meu x é o dobro de 14, 0,28 gramas. Essa é a massa que eu tenho de TiO2 para produzir 0,14 de oxigênio. Tudo bem? Agora, ele falou que ele tinha 2,38 gramas de uma amostra. Isso é tudo. Tudo é 100%. Ele quer saber, então, qual é o percentual de 0,28 gramas dessa amostra que eu não sabia. Então, se fosse 0,23, era 10%. Então, isso é um pouco mais do que 10%. Então, vai dar lá os 14,7 aproximadamente. Ó. E acabou, dá para fazer por arredondamento, não preciso nem calcular, porque não há nenhuma opção acima de 10. A única é a letra E. Então, bom. Ah, mas como é que fez tão rápido? Bom, é que eu vejo que de 2,38, 10% seria aproximadamente 0,23. 0,238. Ah, mas é um pouco mais, é 0,28. Bom, então é mais do que 10%. Vejam, isso é o meu jeito de fazer. E eu tenho certeza que essa forma que eu resolvo funciona, né? Estou acostumado, sei desse jeito. Se tu não consegue enxergar, vai ter que fazer 0,28 vezes 100 divididos por 2,38. Vai demorar um tempinho, mas vai conseguir fazer. Mais uma, a 8, orgânica, certo? Vamos lá, afirmação 1. Possui carbono quiral. Ele está afirmando, possui carbono quiral. Aí tem que dizer se é verdade ou mentira, tá? E aí a primeira tu vai procurar e lembrar que carbono quiral não tem dupla, né? Ah, beleza, então aqui temos um Y, porém esse não é quiral, porque isso é um CH3 e aqui é um CH3. Beleza, não é quiral. Todos os demais têm dupla, então não tem. Beleza, é falso. É falso. Depois, apresenta 3 ligações π e 6 átomos de carbonos com hibridização sp2. Bom, de cara, ela é falsa por quê? Porque eu vou direto no sp2. O que é o sp2? Aquele carbono que tem ligação dupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que já tem 6. Aqui tem 7, 8, 9. Então não tem 6. É falso. Terceira, apresenta aquela fórmula descrita e a massa é aquela. Por incrível que pareça, tu teria que conferir todos os hidrogênios, contar tudo e verificar que ela é verdadeira. Vai dar 305 a massa se tu for na tabela que a URGS fornece e calculasse tudo. Olha que mão! E essa era a única verdadeira. Era só contar tudo e era da URGS, não era da URGS, mas é uma questão boa. Orgânica geral básica, coisas básicas de orgânico. Questão 9 tem a ver com eletroquímica. E na eletroquímica, a gente ainda não viu no grupo, mas é sempre bom a gente falar disso durante o processo. Ele quer saber quais são as verdadeiras e eu tenho que ver cada um dos casos. Então, eu tenho aqui os potenciais de redução da prata e do ouro. Os dois são positivos, o que significa ambos querem reduzir. Mas aquele que é o mais positivo quer reduzir mais. Esse reduz mais, o outro vai ser forçado a oxidar, porque o outro é mais forte que ele. Então, se aquele que é mais forte faz o que quer, reduz, e o mais fraco vai ter que fazer o oposto, infelizmente. E aí ele afirma, um dos eletrodos poderia ser constituído de ouro em água pura e o outro em prata em água pura. É falso. Por quê, pessoal? Porque quando eu tenho uma pilha,
Os eletrodos podem ser dos metais, maravilha, mas a solução tem que conter o metal que é o do eletrodo. Esse é o princípio da pilha de Daniel. Só que na de Daniel a gente tem, né, o zinco e o cobre, e aqui ele está usando o ouro e a prata. Então, se os eletrodos são de ouro e prata, o líquido tem que ter esse metal dissolvido. Então, não pode ser de água pura. Sabendo essa teoria direta e objetiva sobre as pilhas, tu conclui que ela é falsa. Aí depois ele diz, uma pilha constituída dessas placas de ouro e prata em contato com os respectivos sais. Então, vejam, aqui ele já te conta que a primeira é falsa. Esses eletrodos têm que estar em contato com os respectivos sais, eu tenho que ter o metal, então não pode ser água pura na de cima. Teria força eletromotriz padrão de 0,70. Como é que a gente faz o cálculo? A gente pega o maior menos o menor. Qual é o valor maior de redução? Ah, o maior, Rafael, ele é 150, né, 1,5, menos o menor, 0,8. E isso resulta em mais 0,70. Beleza, verdade. Essa é a DDP dessa pilha. Terceira, essa célula eletroquímica produz um aumento da massa de ouro metálico. O que a gente tem que pensar? Toda vez que aquela substância reduz, aumenta a massa. Aí tu vai olhar, quem reduz? A prata ou o ouro? Ah, o ouro. Então ela é verdadeira. Porque se o ouro reduzirá, o ouro aumentará a sua massa. Então tá aqui, a primeira é falsa, as duas são verdadeiras, e isso dá a letra D, Dinamarca. Seguindo para a questão número 10, uma questão mais antiga de reações orgânicas. É uma questão de 2011, em que ele te descreve que a transformação do etanol, então ele te descreveu aqui embaixo, ó, o etanol em etileno, esse cara aqui, certo? Que vem do polímero, é uma reação que envolve o quê? Aí tu pensa, se era etanol e ele vai perder o oxigênio, vai perder o OH, ele não vai existir no etileno, quer dizer que vou eliminar, vai sair algo. Então eu vou perder água. Então é eliminação letra D. Se tivesse desidratação, também está certo, mas não tinha. E se tivesse desidratação no lugar de eliminação, seria desidratação. Lembra, eliminação é um nome genérico e geral para perda de algo de uma molécula. Agora, se tu definir que tu perdeu e tu deu o nome daquilo que tu perdeu, bom, isso é uma subdivisão. Então, eu posso ter uma desidrohalogenação, eu posso ter uma desalogenação, eu posso ter uma desidratação, e eu estaria te contando aquilo que está saindo dessa molécula. Mas o nome geral é uma eliminação. Certinho? Questão 10. Questão 11 é de equilíbrio. Equilíbrio. Tem uma reação e eu sei que é equilíbrio porque elas têm setas opostas. Então, é uma situação que atingiu o equilíbrio. Todas as substâncias são gasosas. Ele quer saber quais das afirmações são verdadeiras. Afirmação 1 diz, diminui a ação do... Ah, tá, ele definiu aqui, ó. A ação do pentóxido de vanádio... Aí diz, que merda é essa? Pentóxido de vanádio é esse cara aqui que está em cima da seta. Quando está em cima da seta, o que significa essa substância? Ele é o catalisador da reação, né? E aí ele diz assim, ele não conta isso, né? Ele não disse que ele era... Não, rapaz, ele disse sim, é que tu não leu, né? Ele disse lá em cima, ó, que ele atua como um catalisador. Lembrem da aula de cinética, né? Na cinética, o catalisador faz o quê? Bom, aí ele quer que tu saiba isso agora no equilíbrio. Afirmação 1. Diminui o valor da constante de equilíbrio da reação. E isso é falso. Por quê? Porque o catalisador não altera a constante de equilíbrio. Anota aí. 2. Aumenta a concentração do SO3. Lembrem, o catalisador ele facilita essa reação, mas ele não muda as quantidades de reagentes e produtos. Eles vão reagir com ou sem ele. Com ele, só a reação será mais rápida do que sem. Basicamente isso. Terceira, possibilita outro mecanismo para a reação com energia de ativação menor. Essa é a verdadeira, porque o catalisador acelera a reação, fazendo com que ela diminua a energia inicial, essa energia de ativação. Como? Bom, ele acha outro caminho, ele acha outro mecanismo.
Então, era uma questão teórica que envolvia catalisador aplicado ao assunto de deslocamento do equilíbrio ou equilíbrio químico nesse caso. Tá? Uma questão bem interessante, bem boa aí. Questão 12, mais uma reação. Né? Ele te descreve aqui a substância da esquerda, ela vai se transformar, vai mudar bem, né? Porque o BR vai desaparecer e vai entrar o OH, e aí esse álcool aqui vai se tornar o ácido carboxílico. O que eu já pensaria aqui? Álcool virando ácido é uma oxidação, de cara aqui, ó, de álcool primário. E se o BR vai desaparecer e o OH vai aparecer, bom, eu tenho uma troca. Se é uma troca, eu estou fazendo uma substituição. Só olhando para os reagentes e os produtos dessa seta. Eu tenho que ver o que está acontecendo. E aí, vamos lá ver as alternativas. Ele quer saber o nome, olha só. Vai ocorrer uma substituição, uma troca do BR pelo OH, e depois o álcool oxida a ácido carboxílico, oxidação de álcool primário, gera ácido carboxílico e acabou. Conhecimento direto e objetivo de reações. Tá? Questão boa. 13. Na 13, eu tenho aqui embaixo, deixa eu passar aqui, dar uma trancadinha. Ele te descreve esse elemento químico, que são idênticos aos nossos, com nomes diferentes e tudo mais. E aí ele diz assim, ó, o elemento, acabaram de descobrir o elemento e denominaram esse incognitum, sei lá eu, que tem entre suas características o quê? Tendência a perder 2 elétrons para formar compostos. Então, se um elemento tende a perder 2 elétrons, ele tem que ser do grupo 2 da tabela periódica, né? Ou metal de transição. Mas o metal de transição tu nunca vai saber porque ele pode variar, né? Primeiro esse detalhe também. Núcleo com quantidade muito maior de nêutrons do que de prótons. Bom, então significa que esse elemento tem que estar mais para baixo na tabela periódica. Lembra, né? Quanto mais para baixo, a relação de nêutrons ela é muito maior que a relação de prótons no núcleo. E aí eu teria que pensar, bom, então esse cara tem que estar no grupo 2 e mais para baixo da tabela. Bom, aí eu vou riscando as substâncias, né? Nióbio não seria, escândio não seria e selênio está lá na direita. Não faz sentido. Seria bário e cálcio, porque os dois estão no grupo 2. Qual está mais para baixo? Ah, o bário. Então, a letra B. E por que ele tem que estar mais para baixo? Porque se eu estou mais para baixo, consequentemente, eu tenho uma relação de nêutrons muito maior do que a de prótons. Questão 14, cinética e com o deslocamento. Eu tenho um gráfico, eu tenho 3 afirmações e eu quero saber quais são as corretas. Afirmação 1. A posição de equilíbrio é deslocada a favor dos produtos quando eu aumento a temperatura. Aí tu vai dizer, tá, mas isso é deslocamento do equilíbrio. É uma parte muito específica do equilíbrio. O que eu tenho que olhar? Esse gráfico é endo ou exo? Ah, ele está para cima. Então, se ele está para cima, o ΔH é positivo. Então, ele é um gráfico endo. E o que significa ter uma reação endo? Significa que se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido final dessa reação, que é formar um produto. Então, é verdade a primeira é verdade. Segunda, a posição de equilíbrio é deslocada a favor dos reagentes se eu aumento a pressão. A regra da pressão é somar os números de mols dos gases nos reagentes e nos produtos. Quantos mols eu tenho antes da seta? 1 dos A, 1 do B, são 2 mols de gases. Quantos mols eu tenho nos produtos? 1 de C, 3 de D. São 3 mols de gases aqui. Quando o número de mols é diferente, eu tenho que lembrar o que acontece se eu aumento a pressão. Aumentar a pressão é deslocar o equilíbrio para o lado de menor volume. Menor volume, menor número de mols. Em qual desses lados tem menos mols? Ah, Rafael, no caso específico dessa reação, quem tem menos mols é o reagente. Então, olha de novo a afirmação. A posição de equilíbrio deslocada a favor dos reagentes sobre aumento de pressão. Pura verdade. Verdade. Vai para reagente. Terceira afirmação. A velocidade da reação inversa aumenta com a temperatura. Então, quer dizer que ele está afirmando que, ao aumentar a temperatura, a reação vai aumentar a velocidade. E ela é verdade. Porque se eu aumento a temperatura,
ele não está dizendo que vai mexer no equilíbrio, ele só está olhando para a reação ao contrário. Então, se eu aumentar a temperatura, eu chego mais rápido à energia de ativação oposta e a reação acontece mais rápida. Ponto. Nessa terceira, ele botou uma cinética envolvida. E, quando tu aumenta a temperatura, tu vai aumentar a reação. Ele não está falando em deslocamento, para a gente olhar endo e exo, e isso induz a tu pensar que ela é falsa, porque se fosse deslocamento, ela seria falsa, porque o lado oposto, inverso, é exo, e para aumentar o deslocamento para exo, eu teria que diminuir a temperatura, mas não era isso. Tá? Era só uma cinética aplicada aqui. Então, todas eram e são verdadeiras. Chegamos à nossa última questão de orgânica, novamente. Eu tenho uma molécula enorme aqui, duas moléculas, a da morfina e da reticulina, e ele afirma, ambas apresentam a função éter e hidroxila fenólica. O que é hidroxila fenólica? Tem que ter o H de um benzeno no fenol. Aqui tem, e aqui tem. Éter. O éter está aqui, ó. Esse é o éter. Aqui tem outro éter. Agora, será que na de baixo tem éter também? Tem que olhar aqui, ó. Vamos olhar. Ó, temos éter, olha aqui, ó, éter. Ela é verdadeira. Tá. 2. Ambas apresentam a mina terciária. Rafael, o que é uma mina terciária? É quando o N se liga a 3 carbonos direto. Aqui tem 1, 2, 3 carbonos. Aqui temos uma mina terciária. Vamos ver onde de cima? Ó, temos, tá aqui, ó. Se liga num carbono para cima, um carbono para a direita e um carbono para a esquerda. É uma mina terciária. Verdade, então, a segunda afirmação. E a última é, ambas apresentam 2 anéis aromáticos. Fácil de identificar. Essa aqui já não tem, ó. Porque essa aqui só tem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o nosso aromático. Mas os outros não são. Não tem 3 duplas intercaladas. E aí é falsa, porque não é ambas. Já na última, na morfina, já não tem. Então, a resposta é letra C. Letra C. Então, pessoal, de forma mais rápida e objetiva, eu resolvi as questões, né? Fui direto, expliquei, retomei matéria, algumas coisas a gente ainda não viu no grupo. Caso vocês dominem, perfeito. Caso tu não tenha aprendido essas questões, é bom tu assistir a resolução, né? E prestar atenção na explicação, por mais que depois no grupo a gente vá explicar todas elas bem detalhadinhas, certinho? Obrigado por assistir. Estamos juntos aí em todos os momentos e agora a gente intensifica essa resolução de questões, certo? Grande abraço, assistam aí e continuamos fortes. Tchau, tchau.